Olá pessoal, quantas vezes você já viu na TV, né, ou leu no jornal, aí sai uma notícia que é mais ou menos assim, novo estudo mostra que fazer jejum pode aumentar seu risco de morte. Novo estudo mostra que pular o café da manhã aumenta o seu risco de acontecer uma coisa ruim. Né? A gente está sempre sendo bombardeado com esse tipo de coisa. E o que eu queria falar hoje é sobre um conceito chamado nível de evidência científica. Né? Os estudos, qualquer estudo que é publicado, ele tem seu valor, mas estudos diferentes, com técnicas diferentes, têm valores diferentes. Né? Eles mostram conclusões diferentes, eles chegam mais ou menos perto da verdade. Né? E, bem, existe um ranking, né, que classifica qual que é o nível de certeza que um estudo pode te dar. Tá? Então, vou começar falando do de menor valor, né, do nível menos certo para o mais certo. Então, assim, o nível mais básico de todos é opinião pessoal. Eu acho que gordura faz mal. Agora, tudo bem, você pode achar que gordura faz mal. Né? Para casos em que você tem, por exemplo, alguma condição clínica, uma doença que nunca foi estudada, talvez a opinião de um médico tenha valor. Né? Tem um valor razoável. Por quê? Se ninguém nunca estudou, talvez um médico com experiência, se ninguém nunca publicou nada, um médico que tem experiência prática no assunto, né, ele pode acrescentar valor a isso aí. Né? Mas perceba que isso aí é o menor valor de estudo possível. No segundo, vem o que a gente chama de relato de caso. O relato de caso o médico já atendeu vários pacientes, né, e aí ele publica um estudo baseado naquele conjunto limitado de pessoas que ele atendeu. Né? É válido? É válido também. Né? É um pouco mais válido do que o anterior. Você tem também os estudos de caso controle, quando você pega um grupo de pessoas que têm uma determinada condição, uma doença, e compara com pessoas que não têm aquela doença. Você não está fazendo intervenção nenhuma, você não está perguntando nada, você está simplesmente observando. Tá? Depois, você tem o que a gente chama de estudo ecológico. Eu pego a população de um país e comparo com a população de outro país, por exemplo. Mas pode ser cidade, pode ser estado, qualquer coisa. Eu comparo populações diferentes. Né? Por exemplo, uma das coisas que originou, né, a bagunça que a gente tem na nutrição hoje em dia foi aquele famoso estudo dos 7 países lá no final dos anos 50, né, em que o pesquisador, né, o Dr. Ansel Keys, ele comparou o volume de gordura que pessoas de diferentes países consumiam e comparou ao volume de infartos que as pessoas desses diferentes países tinham. Tá? Isso tem valor? Tem. É um pouco mais do que o caso controle, mas também não consegue determinar causa e efeito. Tá? Já vamos chegar lá. Depois eu tenho um chama de estudo de coorte, né? Um estudo observacional. O estudo de coorte, eu pego um conjunto, muitas vezes grande, de pessoas e eu entrevisto essas pessoas. O que você comeu no ano passado? Quantas vezes por semana você comeu açúcar no ano passado? Quantas vezes por semana você comeu torresmo nos últimos 5 anos? Né? Com esse é feito um recordatório alimentar, né? O pesquisador registra isso. E com base nesses dados, depois ele vai acompanhar essas pessoas por algum tempo, né, e anotar os desfechos. Qual que é o problema disso? Primeiro que ele por si ele é falho. A gente não lembra nem o que você comeu ontem. Que dirá quantas vezes você comeu torresmo ou açúcar 5 anos atrás. A gente não consegue. Né? Então a coisa tem que ficar muito clara quando você vê essas notícias. A maioria dos estudos dentro da nutrição são estudos desse tipo, estudo de coorte. Por quê? É muito caro você fazer um estudo de nutrição que seja muito rigoroso. Como é que você vai manter 500 mil pessoas trancadas no hospital controlando a dieta delas? Você não vai, não tem jeito, é impraticável. Então a solução para isso aí é perguntar para as pessoas. Né? E aí as falhas vêm junto. Um nível acima, então um estudo chama de estudo clínico randomizado. Né? Esse a gente chama de estudo prospectivo. Eu vou intervir, né, de alguma maneira na vida das pessoas. Como que começa? Eu seleciono voluntários para aquele estudo, né? Depois eu vou pegar esses voluntários, eu vou sorteá-los para diversos grupos, né? E esse sorteio ele é muito importante, porque ele vai tender a fazer com que os grupos fiquem homogêneos em suas características. Tá? Então, eu evito, por exemplo, um grupo onde todo mundo é obeso e outro grupo onde todo mundo não é obeso. Um grupo onde todo mundo é idoso e outro grupo onde todo mundo não é idoso. Então não é assim, você sorteia. Qual que é a vantagem disso?
como você separou as pessoas em grupos homogêneos, você pode garantir que as variáveis, de variável de confusão, as variáveis que poderiam alterar resultados, uma coisa que difere muito de uma pessoa para outra, um cara tem muito resistente à insulina naturalmente, o outro é pouco resistente à insulina naturalmente. Isso aí vai ser diluído, né, porque eu tenho um grupo razoavelmente grande, né, e onde as pessoas foram aleatoriamente escolhidas, tá bom? Isso tem muito valor. Esse é o tipo de estudo que consegue determinar causa e efeito. Tá? Por quê? Depois de separar das pessoas, você vai intervir. Então, para esse grupo aqui, eu vou dar uma dieta de alto carboidrato. Para esse grupo aqui, eu vou dar uma dieta de baixo carboidrato. Antes de começar as dietas, eu meço como estão alguns parâmetros delas, né? Sei lá, marcador de triglicerídeos, medida da cintura, né? Posso medir o que eu quiser. Aí eu aplico as dietas e ao final eu meço de novo. Tá? Então, isso tem muito poder, muito poder. Quando eu falo muito poder, é muito poder de identificar causa e efeito. Tá? Mas suponha que um estudo desse falhe. Então, sei lá, eu fiz um estudo sobre low carb, e o estudo concluiu que low carb era muito efetivo, mas eu fiz outro estudo, o estudo concluiu que não era tão efetivo. Se eu tiver vários estudos desse tipo, né, se eu tiver muitos desses, eu consigo pegar todos eles e fazer literalmente uma análise conjunta, a gente chama de meta-análise. Né? Eu pego os resultados de estudos bons e comparo aquilo tudo. Eu jogo tudo isso dentro de uma planilha para eu conseguir ter uma precisão maior ainda. Então a meta-análise é o que a gente chama de padrão ouro. Né? É o melhor que existe hoje em dia em ciências biológicas para você determinar se alguma coisa funciona ou não funciona. Né? Então sempre que você vir um novo estudo mostra que, quando chegar no mostra aqui, a sua primeira pergunta tem que ser: que tipo de estudo que foi? Ele é um estudo capaz de determinar causa e efeito? Porque se ele não foi, né, o máximo que esse resultado pode te dar é uma ideia. A gente chama isso de uma hipótese. Né? Sei lá, por exemplo, entrevistamos 30 mil pessoas, perguntamos o que elas comiam. Aí a maioria falou que comia muita gordura, e aí no final de 5 anos a gente entrevistou esse pessoal de novo e, sei lá, 20% tinha morrido de infarto. A tendência é que as pessoas acreditem que foi a gordura que fez o cara infartar. Né? Mas esse tipo de estudo, ele não está observando o resto da vida do cara. Não sabe se o cara fuma, não sabe se o cara não pratica exercício, não sabe se ele bebe álcool. Tem uma série de, essas são as chamadas variáveis de confusão, que ele não consegue abarcar, você não consegue saber disso. Tá? Outro ponto que é importante também é estudos feitos com animais. Né? Por que disso? O estudo feito com animal ele é muito mais barato de ser feito, ele pode dar bons direcionamentos para o pesquisador, mas não necessariamente o que funciona para um animal funciona para um humano. Principalmente se você pega animais que são biologicamente muito diferentes da gente. Né? Por exemplo, o primeiro estudo que detectou, né, que se você comer colesterol você vai ter placas ateromatosas, né, placas de aterosclerose nas suas artérias, ele foi feito no comecinho do século XX. O que os caras fizeram? Eles pegaram coelhos e alimentaram os coelhos com colesterol. Aí depois mataram os coelhos, analisaram e realmente os coelhos tinham ficado com placas nas artérias. Qual que é o problema básico disso? Coelho não come colesterol, o coelho é um animal herbívoro. Então, se você deu gordura, colesterol para o coelho comer, é esperado que ele tenha um problema, que não é da natureza do animal. Tá? Provavelmente, se esse estudo tivesse sido feito com cachorro, não teria acontecido nada. Né? Mas é muito comum, porque ao fazer o estudo, você trabalhar com ratos é muito mais barato do que trabalhar com o cachorro, do que com o humano, por exemplo. Aí o cara faz um teste no rato, né? E aí aquele teste pode dar uma ideia para que posteriormente ele faça um estudo com humanos, né? Ou com células humanas in vitro, ou com pessoas humanas in vivo, que a gente chama. Né? Só que a mídia ela é muito rápida. Então, se o cara vê, o repórter vê, falando, os ratos em dieta low carb tiveram problemas, morreram por algum motivo. Rapidamente o cara publica, dieta low carb causa problema X. E muitas vezes está longe de acontecer. Tá? Então, fiquem sempre atentos nisso. Sempre que alguém te citar que um estudo mostrou alguma coisa, pergunta que tipo de estudo que é, pergunta se foi feito com humanos, pergunta se foi feito apenas com animais, porque às vezes é feito com animal e depois repetido com humanos, isso acontece também. Mas é importante você ter esse senso crítico, porque ao fazer isso é que você deixa de cair em muitas armadilhas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né?
Peço que, se você gostou, se inscreva no canal, né? Ligue o sininho para receber as notificações de vídeos novos, e até o próximo vídeo. Valeu!